Graças a paz, vamos estar dando continuidade à nossa aula de Antigo Testamento 4, livros poéticos, agora com o Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Vamos estar estudando sobre esse livro, a canonicidade, as opiniões sobre o livro, título e mensagem central, tipo singular de cântico, né? E aí nós temos os 7 cânticos que registram o Antigo Testamento, Cântico de Moisés e Miriam, após a redenção em Êxodo 15, o Cântico de Israel sobre os poços do deserto, em Números 21, 17, o último Cântico de Moisés, em Deuteronômio 32, o Cântico de Vitória de Débora e Baraque, em Juízes 5, o Cântico de Louvor de Ana, em 1 Samuel 2, o Cântico de Davi, em 1 Samuel 22, e o Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, que é então esse cântico que nós temos aqui, chamado de Cantares de Salomão. E quão variadas obras são exaltadas nesses cânticos de louvor. Nós temos, por exemplo, a salvação, a alegria, a libertação, juízo, vitória e outras graças alcançadas, ou até situações em que eles vão cantar o amor, a graça, a libertação através de Deus, através do Senhor, na peregrinação, nas diversas situações da vida. E nesses cânticos, em todos eles, o Senhor é Deus, é reconhecido e glorificado. Mas falta algo nos primeiros 6 cânticos, e a isso é dedicado, então, o 7º cântico, o cântico mais longo, que é o encantador amor, cantado aqui por Salomão no livro de Cantares, que é o cântico do amor, é o cântico do amor do Antigo Testamento. Seu nome hebraico é Shir HaShirim, que significa Cântico dos Cânticos. Entende-se que esse sobrepuja aos 1005 cânticos compostos por Salomão. Era o cântico excelente. O livro descreve o amor e o matrimônio de Salomão, chamado de O Amado, com uma jovem do interior do país chamada de Sulamita, ou Amada. A obra consiste de discursos, principalmente pela Sulamita, e também por Salomão. Mensagem básica: visto tratar-se de um poema oriental antigo, difere completamente do quadro que um escritor devoto da atualidade apresentaria os mesmos ideais básicos. Pinta a beleza de um amor puro entre um homem e uma mulher que amadurece e se transforma em uma devoção mútua. A mensagem básica é a pureza e o caráter sagrado do amor no casamento. E uma mensagem bem necessária nesses dias de casamentos desfeitos, né, e de divórcios fáceis. O livro de Cantares é uma parábola sobre o amor divino, que é o pano de fundo e a fonte de todo verdadeiro amor humano. E quanto à canonicidade do livro, Cantares é um dos livros mais controvertidos da Bíblia. Através dos anos, alguns eruditos têm discutido e debatido. Alguns chegam a ponto de duvidar de sua canonicidade. No entanto, os judeus reverenciavam muito esse livro, cantavam porções dele durante as festividades da Páscoa, e a primeira e a mais importante das festas judaicas anuais, como referência alegórica ao Êxodo, quando Deus desposou Israel. Então, nós vemos aí no Antigo Testamento que Israel é chamado muitas vezes a esposa de Deus em vários livros, como em Jeremias, em Isaías e no próprio Oséias. Então, nós vemos aqui 3 escolas de interpretação: a alegoria, a literal ou naturalista e a tipológica. São as 3 escolas de interpretação do livro de Cantares. A alegórica interpreta tudo simbolicamente, salientando somente a união espiritual entre Deus, Israel ou Cristo e a igreja. Eles usam o livro apenas como alegoria, ou seja, não foi uma história real, mas apenas uma simbologia. A literal ou naturalista interpreta o livro simplesmente como uma história de amor matrimonial, sem nenhuma alegoria, sem nenhuma comparação com a comunhão de Cristo com a igreja. Mas a tipológica interpreta o livro como um autêntico romance de amor matrimonial para levar o leitor a pensar na comunhão com Deus, na intimidade de Cristo e a igreja. Essa é uma escola bem aceita, né? A maioria das pessoas fazem essa interpretação desse matrimônio do noivo e a noiva entre Cristo
e a igreja, porque o livro é mal entendido pelos críticos, é poesia e não prosa, dá-se aos poetas ampla licença, é uma poesia oriental. Os orientais, eles se comprazem em figuras de retórica que a nós ocidentais, nós aborrecemos. Então, por essa razão, algumas coisas são mais rejeitadas pelos ocidentais. Trata-se de uma parábola. Há que se deter mais na questão da interpretação do que na inspiração. Então, tem que prestar atenção na interpretação, porque é uma parábola e vai trazer instruções importantes para nós. É importante notar que era cantado normalmente no 8º dia da festa da Páscoa, portanto, os que reconhecem em Jesus seu Cordeiro Pascual é que podem compreendê-lo perfeitamente, cantá-lo, entendê-lo, entender as suas verdades simbolizadas no livro. Diversas são as opiniões da crítica quanto à natureza do livro. O professor Mesquita, ele relaciona algumas opiniões sobre isso. A alegoria judaica trata-se de uma alegoria em que o autor canta o amor de Deus ao seu povo escolhido. Em várias passagens do Tratado Mishnah, do Talmud e dos Targums, encontra-se abundante discussão sobre essa possibilidade do Cântico dos Cânticos. Assim, em 1:13 foi interpretado por Rashi como uma referência a Shekinah, a tampa da Arca da Aliança, onde Deus se revela aos sacerdotes. Então, essas interpretações são importantes para a igreja. A alegoria cristã, a partir de Orígenes e Hipólito, quase todos os intérpretes tomam o livro como uma alegoria da igreja cristã, abandonando a teoria de Israel e seu Deus. Alega-se que se o livro não oferecesse uma interpretação alegórica, não teria ganho lugar no cânon. E afirma-se que muitas escrituras usam a figura da imagem do casamento para significar as relações de Deus com o seu povo, por exemplo, o livro de Oséias, como nós já conhecemos, baseados na versão autorizada inglesa, na King James, né? Então, nós temos aí a versão apresenta essa súmula, o mútuo amor de Cristo e da sua igreja. 1-3, as graças da igreja. 4, o amor de Cristo para com a igreja. 5, a igreja manifesta a sua fé. 6-7, o amor de Cristo para com a igreja. E nós temos aí as teorias simbólicas. Honório de Altun, século XII, considera cânticos uma descrição simbólica, especialmente destinada a perpetuar o amor de Cristo pela sua igreja. Diversos escritores católicos afirmam essa interpretação sobre o livro de Cantares. Teoria simbólica. Agora vamos para a interpretação dramática. Segundo Franz de Litzer e Otto Zoekler, o livro conta os amores de Salomão, que levou para Jerusalém uma jovem sulamita, procedente de Sunem. Outra interpretação, sustenta por Henk Edvald Stark, é que se trata de um drama do pastor, em que a sulamita se mostrou fiel ao seu amado pastor, a despeito de muitas insinuações para captar o seu afeto. E a hipótese erótica, de acordo com a opinião de Eisfeld, o livro contém diversos cânticos independentes usados entre os sírios de Damasco, em que, na véspera do casamento, a noiva executava uma dança, a que dava o nome de Dança da Espada, acompanhada por um cântico em que se descreve a beleza. E a sexta teoria de Merck, Cantares seria originalmente uma obra litúrgica do culto de Tammuz, Adonis, em que o deus de Babilônia morria anualmente, enquanto a deusa descia ao inferno, morrendo também, pois a natureza toda morre no outono, para só ressuscitar na primavera. Cantares representa, pois, na opinião deste crítico, o casamento dos deuses. O culto a Tammuz foi muito praticado em Israel. Veja Ezequiel 8:14. São opiniões dos críticos sobre o livro. Na sétima teoria, a teoria de Waterman afirma que o livro representa cenas do harém,
real de Jerusalém, sendo que Salomão fala à moça trazida de Sunem para servir ao rei Davi, em 1 Reis 1:4. Salomão tenta-lhe, mas ela permanece fiel ao pastor amado. E a oitava teoria de Teodoro de Mopsuestia insiste em que se trata de um caso de amor natural, portanto, celebra a dignidade do amor humano e a sua pureza. É olhando para este amor humano, descrito em Cantares, que o leitor vê um outro amor mais sublime e duradouro, o amor divino. Então, essa história, em qualquer uma das hipóteses apresentadas ou das teorias, o autor está olhando para esse amor humano e representando o amor divino, eterno, real e duradouro. O título foi dado pelos hebreus Cântico dos Cânticos, referindo-se às primeiras palavras do livro, que enfatizam a importância de serem eles os melhores cânticos de Salomão, em português, Cantares de Salomão. E a mensagem central, o professor Baxter, ele resumiu da seguinte forma: é a presença oculta de Cristo e da igreja nos Cantares de Salomão que dá ao poema sua beleza mais profunda e seu significado mais secreto. Observa Sidon Baxter: é isto que o tornou precioso para o círculo íntimo dos que amam o Senhor. E é a partir disso que chegou a nós a sua mensagem central, que é a união entre Cristo e o seu povo remido, quando percebida em seus sentidos mais profundos e ternos, que só pode ser expresso sobre a figura de uma união conjugal em termos ideais. Isto é verdade, quer pensemos nessa união como sendo entre Cristo e seu povo, coletivamente como igreja, quer pensemos em Cristo e seu povo individualmente como membros redimidos, remidos e santificados dessa igreja que é a noiva do Senhor. Várias ilustrações são usadas nas escrituras para expressar os diversos aspectos dessa admirável união. Mas o significado mais sublime dessa união só pode ser expresso, mesmo assim, imperfeitamente, pela mais sagrada das relações humanas, o casamento. Cristo é o noivo e nós somos a noiva. Isso é claro, isso é o ensinamento bíblico, pois no sentido mais verdadeiro, nossa união com Ele é uma união de amor. Esse é o esplêndido significado que constitui o cerne dos cantares, ou do Cântico dos Cânticos, dos Cantares de Salomão, o livro de Cantares. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, pois trata-se de uma união viva. Cristo é o fundamento, nós somos o edifício, pois é uma união duradoura. Cristo é a videira e nós somos os ramos, pois é uma união frutífera. Cristo é o primogênito e nós somos seus irmãos, pois é uma união de co-herança, co-herdeiros. Comunhão de Cristo com seu povo. Nós temos a necessidade da igreja, 1:2, a condição, 1:5-6, e o resultado, 8:14. O meu amado, a palavra-chave, amor, o meu amado é meu e eu sou dele, veja aí no 2:16, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, 6:3, eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Então, a palavra-chave é o amor que une, que dá sentido a essa unidade, a esse amor, a esse relacionamento, e isso é sinal também de pertencimento. E a comparação escriturística, aceitando como um princípio de exegese bíblica o fato de que as escrituras devem ser explicadas pelas escrituras, né? É até uma regra da hermenêutica, né? A escritura explica a própria escritura. Então, o pastor Baxter, ele crê que a chave para Cantares de Salomão é o Salmo 45, cujo título é Cântico de Amor. Diz ele, quando examinamos este cântico, esse cântico de amor, descobrimos tratar-se de um hino de amor real. De fato, é um hino de casamento real e refere-se a Salomão, mas embora a referência principal seja Salomão, essa referência fiel é Cristo, como estabelecido conclusivamente por Hebreus 1:7-8.
Então, nós temos aí o discurso ao noivo real, 2:9, versos 2-9, a beleza de sua pessoa, o valor de suas conquistas, a estabilidade de seu reino, a alegria do seu casamento. E no discurso à noiva real, nós temos aí um apelo à dedicação completa, uma promessa de alta honra, um elogio aos encantos da noiva e uma promessa de favor divino incessante. E aí, é um tipo singular de literatura bíblica, poucos livros da Bíblia têm sido tão incompreendidos como cantares, alguns veem como erotismo e outros como alegoria inútil. As falas parecem fundir-se e o movimento do enredo é difícil de compreender. Nem sempre é fácil distinguir as muitas metáforas das descrições literais a fim de esclarecer tais problemas. É importante determinar qual tipo de sua literatura. Se for um drama, haverá uma determinada interpretação. Se for uma série de idílios líricos, é provável que a interpretação seja outra. Drama, idílio lírico, nós vamos entender aqui a questão do drama. Drama é a apresentação teatral de uma série de acontecimentos ou atividades em sequência que atingem o seu clímax. E não tem interrupção de um coro abstrato, nem dele necessita, exceto quando aquele coro faz parte da cena. Todos os atores do drama contribuem para o movimento da história dramatizada. Por exemplo, o livro de Jó é um drama religioso. E aí, no livro de Jó, nós temos o drama do sofrimento, enquanto aqui nós temos outras situações que, no caso, o amor, o relacionamento de Salomão e Sulamita. O termo idílio vem da Cilícia e significa uma cena campestre descrita para o povo da cidade de Alexandria. Idílios são figuras de cenas rurais agrupadas para contar uma história. Suas cenas são muitas vezes interrompidas por coros parentéticos, expressões em parênteses, relacionados não com a cena próxima, mas com o tema geral, enfatizando. Esses coros também servem para separar os vários diálogos ou figuras. Difere do drama no sentido de que a história do idílio pode começar no meio ou no fim e recordar os antecedentes ou acontecimentos introdutórios através de uma série de reminiscências. E aí é assim que o livro é apresentado, né? A importância da forma literária na interpretação de cantares. Nós temos o reconhecimento dessas duas formas de poesias, e aí isso ajuda a classificar cantares e a entendê-los melhor. As duas formas literárias admitem interpretações diferentes. Veja, desculpe. Só para... A hipótese do pastor, por exemplo, os leitores que consideram o livro de cantares como um drama concordam quanto ao seu enredo, que a Sulamita é cortejada pelo rei Salomão com ofertas de régio esplendor, mas permanece fiel ao seu humilde pastor rural, e o rei Salomão recua. Mas, como observa Leland Hicken, o drama é baseado em conflito e é uma sequência de acontecimentos fácil de ser entendido. Nada disso é encontrado nos Cantares de Salomão, pois é uma celebração de um feliz amor em vez de um conflito, e tem uma estrutura fragmentada que não seria clara se levada em cena. Se o poema fosse um drama, o poeta teria colocado nomes para as diversas falas. Muita coisa tem que ser acrescentada para que a obra se torne uma peça. O romance Casamento de Salomão com a Sulamita, aqueles que consideram o poema um conjunto de idílios, identificam Salomão como amante em toda a história, que seria a seguinte: o rei Salomão, ao visitar sua vinha no Monte Líbano, encontra-se por acaso com a formosa donzela Sulamita, que dele foge. Ele a visita disfarçado em pastor e conquista o seu amor. Vem então com toda
a pompa, reconquistá-la como a sua rainha, casam-se no Palácio Real, quando o poema principia, entremeiam-se reminiscências da época da conquista e reflexões feitas pelos amantes, bem como coros que realçam as várias figuras. E o último ponto de vista parece ser o mais plausível, segundo o professor Ellison, por diversos motivos. Primeiro, no primeiro versículo do livro, lê-se Cântico dos Cânticos de Salomão, isto é, seu cântico de amor mais primoroso, e não seu fracasso amoroso mais notável. É difícil crer que Israel tivesse cantares em tão alto conceito se o livro reproduzisse a triste derrota do seu amante famoso. E aí a forma literária de puro drama era extremamente rara entre os hebreus. Além disso, Cantares não se encaixa na exigência de um drama. O livro encaixa com perfeição na forma literária dos idílios, com as 7 cenas, reminiscências e coros parentéticos. Considerar Salomão como um único amante em todo o livro é mais compatível com o traço religioso, o simbolismo do amor do Senhor por Israel e do amor de Cristo pela Igreja, o triunfo do amor divino. É uma das mensagens que a gente vai entender e compreender com a tipologia do livro. Sequência dos 7 idílios que formam o livro de Cantares. O primeiro idílio seria a recapitulação do casamento real, essa primeira parte que vai do capítulo 1, do 1 até o 2:7. O séquito, comitiva, acompanhamento da noiva, chega ao palácio, o noivo real, segundo a cerimônia costumeira, carrega a noiva até a câmara nupcial, 1, verso 4, onde as filhas de Jerusalém que a cercam rompem em coro: em ti nos regozijaremos e nos alegraremos do teu amor, nos lembraremos mais do que do vinho. 1, verso 4, no interior do palácio, a noiva, cujo casamento a eleva da obscuridade rústica para o trono da terra, desculpa-se graciosamente por sua pele morena junto às donzelas que a assistem, que tem pele mais cuidada. É claro, porém, que aquilo pelo que modestamente se desculpa é, aos olhos de Salomão, seu encanto superlativo. E aí os dois amantes trocam, então, reminiscências sussurradas de seu namoro. Depois do que o séquito, partindo da casa do banquete, chega à câmara nupcial, ouve-se o noivo e a noiva trocando mútuos elogios afetuosos, veja aí no 1:9 ao 2:6, até que o refrão do poeta fecha a cortina nesse quadro final daquele dia feliz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que eu queira. E no segundo idílio, nós temos aí reminiscências do noivado por parte da esposa, 2:8 ao 3:5. A noiva recorda os dias de namoro, revive aquele inesquecível dia de primavera, quando seu amante real foi pela primeira vez à sua casa nas montanhas e quando o amor deles começou, 2:8 ao 14. Ao pensar nas palavras ardentes proferidas por ele naquela ocasião, a noiva lembra também como a voz áspera dos irmãos havia interrompido o idílio com o grito de que as raposas haviam entrado no vilhedo. 2:15. Seguem-se as reminiscências de um sonho feliz em que ela encontrou seu amor perdido. 3:1 ao 4. O segundo idílio termina, então, com o mesmo refrão que encerrou o primeiro, veja aí no 3:5. Aí nós temos o terceiro idílio, que são as lembranças do dia do noivado. O rei Salomão, disfarçado de pastor, já cortejou e conquistou a formosa heroína, mas agora ele surge em toda a sua magnificência e derrama seu amor perante a sulamita, com interrupção momentânea, provocada pelo modesto embaraço da donzela diante de louvores tão ardentes. A seguir vem a proposta de casamento, 4:7 ao 15. Salomão convida a deixar o Líbano, pois ele
arrebatou seu coração, sua fragrância rústica é muito melhor para ele do que toda sorte de especiarias, os perfumes mais especiais ou mais artificiais das moças da cidade. E no quarto idílio, nós temos a descrição do sonho perturbador da esposa, 5:2 ao 6:3, onde ela sonha que seu amado procura de noite, pedindo para entrar. Ela hesita, há uma pequena demora enquanto ela se ocupa de sua aparência pessoal e mergulha as mãos na mirra, veja aí no 5:3. Nesse meio tempo, o amado vai embora. Quando ela abre a porta, ele se foi. Veja aí no 5:6. E aí, Moody, ele descreve pequenas raposas que estragam vinhas, o egoísmo, que arruína o amor, o descontentamento, que mata a alegria, o pensamento ansioso, que arruína a paz, a impaciência, que anula a longanimidade, as palavras duras, que desprezam a gentileza, a indolência, que impede a bondade, a dúvida, que arruína a fé, o orgulho, que fere a bondade, o amor ao prazer, que arruína a temperança. E ela caminha pela noite buscando o amante perdido, 5:7, os guardas encontram-na, eles a espancam, ferem, a insultam. Em seu sonho tumultuado, ela agora se vê falando com o coro de damas de honra, a quem encontra sua tristeza, 5:8, ela lhes dá uma descrição do seu amado, que é, com certeza, uma obra-prima de linguagem, 5:10 ao 16, seus arrebatados louvores ao encanto dele têm o efeito de fazer com que o sonho perca seu aspecto sombrio e termine com um final feliz. Ela descobre onde o seu amado foi. 6:2, e fica aliviada em acordar com uma canção nos lábios. 6, verso 3. E aí nós temos o quinto idílio, que é a meditação do rei a respeito da esposa, 6:4 ao 7:10, composição apaixonada, em que o rei reflete sobre a beleza dela. No verso 10, a meditação parece transformar-se em reminiscência e pode referir-se ao primeiro encontro entre Salomão e Sulamita. Aí se ouve as palavras de surpresa e louvor do grupo real quando eles inesperadamente encontram a donzela. Quem é esta? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Os versos seguintes expressam os sentimentos da jovem sensível sob o olhar admirado dos acompanhantes do rei. 6:11 ao 12. E nós temos ainda o dístico seguinte, pode ajustar-se a eles quando a jovem vai embora apressadamente, volta, ó Sulamita, volta, ó Sulamita, volta, para que nós te contemplemos. E os outros 2 versos dão a resposta verbal ou não por parte da moça. Por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Manaim? A meditação do rei é então retomada, 7:1, continuando até o refrão, 7:10. E aí, o idílio 6, a esposa deseja ver seu velho lar. Só uma voz nesse idílio, o mais curto de todos, é a da noiva. Em meio aos esplendores do palácio, ela anseia por ver de novo sua casa nos campos do Monte Líbano. Nessas estrofes, ela faz um terno apelo para que possa ir visitar o lar com o marido e ali renovar seu amor. Termina com o trecho de um refrão anterior, e aí nós temos o 7º idílio, que é a renovação do amor no Líbano, 8:5 ao 14. O casal régio chega ao lugar em que se encontram pela primeira vez. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? A fala de Salomão, no 5,
E a seguir as palavras da noiva, 6 ao 7. A esposa lembra certos comentários dos irmãos que a haviam deixado confusa quando mais jovem, mas que agora compreendem. Ela continua renovando sua promessa de amor a Salomão sob a figura de uma vinha e seu senhor. As vozes do coro são agora ouvidas, uma última palavra. E aí nós temos a conclusão. O livro é uma admirável composição de alta pureza literária, de estilo fluente e sólido, em que o autor conta a fidelidade de uma noiva ao seu amado e o faz em termos de elevação, beleza e pureza de linguagem, de sentimentos. Em Cantares é revelada a história mais íntima do redimido que é levado a conhecer o Senhor Jesus, oculto em linguagem, só compreendido pelo esclarecimento do Espírito Santo. Ver-se como noivo celestial atrai a amada por quem ele morreu, estabelecendo união real com ele, atraindo-a com cordas de amor e fazendo com que numa experiência real tivesse sua vida unida à vida dele. Então essa é a linda história de amor de Salomão e a Sulamita, que reflete ou retrata o grande amor de Deus pela sua igreja. E aí são essas as interpretações e esclarecimentos do livro de Cantares. Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.